E aí pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma videoaula de matemática e hoje está muito legal. A gente vai fazer uma revisão daquelas maravilhosas sobre radiciação. Então, bora pro vídeo. Então, para que nós possamos introduzir o conteúdo de radiciação, vamos olhar a ideia de raiz quadrada através desse quadrado aqui, 3 por 3. Então, imaginem que a gente quer calcular a área, ou seja, a superfície desse quadrado. Então, vocês já estudaram isso no sexto ano, que a área é a base vezes a altura. 3 vezes 3. E isso dá 9 centímetros quadrados. Pronto, então essa área é de 9 centímetros quadrados. Agora imagine a situação contrária. Vocês têm a medida da área, 9 centímetros quadrados, mas não sabem a medida do lado desse quadrado. Ou seja, um determinado valor vezes ele mesmo, isso dá igual a 9 centímetros quadrados. E aí, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá igual a 9? Bom, a gente acabou de ver na questão anterior que é o 3, né? E essa é a ideia que nos leva à radiciação. Um número vezes ele mesmo que dá igual a um determinado valor. Se a gente já soubesse o que era raiz quadrada, a gente diria o seguinte, que para encontrar esses valores aqui desconhecidos, né, o valor dos lados, que na verdade é o mesmo, nós só calcularíamos a raiz quadrada de 9. E isso é igual a 3, justamente porque a ideia de raiz quadrada é qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá igual a 9. Então, nós teríamos o 3. A radiciação, ela é a operação inversa da potenciação. Então, vamos conhecer agora os termos de uma radiciação. Bom, esse símbolo aqui que vocês estão vendo, o nome dele é radical. O número que fica dentro do radical, como aqui o caso do 25, ele é chamado de radicando. A resposta dessa raiz, ou seja, o número que vezes ele mesmo deu 25, que no caso é o 5, né? É chamado de, nesse caso, raiz quadrada. Raiz quadrada porque aqui é o número vezes ele mesmo, 2 vezes, então é raiz quadrada. Se fosse o número vezes ele mesmo, 3 vezes, seria raiz cúbica. Se fosse 4 vezes ele mesmo, seria raiz quarta, e aí raiz quinta, raiz sexta, certo? Enfim, o resultado é a raiz. E esse númerozinho que está aqui em cima do radical é chamado de índice. Opa, mas vocês não estão vendo número nenhum, né? É porque, na verdade, quando a raiz é quadrada, ou seja, quando o índice é 2, ele fica invisível. Deixa eu mostrar ele para vocês. Deixa ele aparecer aqui agora. Apareceu, né? Pronto. Então, esse 2 que vocês estão vendo aqui, ele é chamado de índice, certo? Aqui pode aparecer o 2, o 3, o 4, o 5, certo? Quando for especificamente o número 2, ele vai ser invisível. Então, vamos lá. Calcule o valor de cada raiz quadrada. Coloquei aqui algumas raízes simples que tem como vocês calcularem mentalmente, só para vocês entenderem o real sentido de uma radiciação. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada, né? Porque, como eu disse para vocês, se não apresenta índice é porque ele é 2. Então, raiz quadrada de 9, você tem que pensar qual é o número que multiplicado por ele mesmo, que isso aí vai dar 9. O 3, né? Porque a gente sabe que 3 vezes 3 é igual a 9. Letra B, raiz quadrada de 36. O número 6. Pois 6 vezes 6, ou seja, 6 vezes ele mesmo é igual a 36. Letra C, raiz quadrada de 1. Pois 1 vezes 1 é igual a ele mesmo, que é 1. Mas e quando você tivesse que calcular a raiz quadrada de um número maior, que não desse para saber de cabeça? E aí? Bom, poderia fazer por tentativa, mas isso eu não aconselho porque ia demorar demais. E você pode fazer por decomposição em fatores primos.
196 é divisível por 2 porque é par, que dá 98. 98 é divisível por 2, que vai dar 49. 49 é divisível por 7, que vai dar 7, que vai dar 1. E com isso, nós decompomos em fatores primos o número 196. Como nós temos aqui que a raiz é quadrada, ou seja, o índice é 2, né? Ele está ali invisível. Então, a gente vai agrupar aqui esses números da nossa direita de 2 em 2. Lembrando de pegar números iguais, certo? Não pode, por exemplo, agrupar o 2 com o 7. Não, números iguais. 2 vezes 2, isso é 2 ao quadrado, vezes 7 vezes 7, isso é 7 ao quadrado, certo? Então, a gente agora cancela esse expoente 2 com o nosso índice. E isso vai dar igual a 2 vezes 7, 14. E quando eu possuo a raiz quadrada de uma fração? Bom, aí vocês vão separar em duas radiciações, certo? E aí vocês vão calcular a radiciação de cada uma. Raiz quadrada de 225 e raiz quadrada de 49. A de 49, a gente já sabe que é 7, né? Porque 7 vezes 7 é 49. E aí resta a gente saber a de 225 quanto é. 225 é divisível por 3, que vai dar 75. 75 é divisível por 3, que vai dar 25. 25 é divisível por 5, que vai dar 5. 5 é divisível por 5, que vai dar 1. Agora, como a raiz é quadrada, a gente agrupa de 2 em 2. O 3 está aparecendo aqui duas vezes ele mesmo, então 3 elevado a 2, vezes o 5, que está aparecendo duas vezes ele mesmo, 5 elevado a 2. Com isso, a gente cancela os nossos expoentes com o nosso índice daqui do radical, né, que está aqui pertinho do radical. 3 vezes 5, 15. Então, nós descobrimos que o número que quando a gente multiplica por ele mesmo, que dá 225, é 15. Ou seja, a raiz quadrada de 225 sobre 49 é 15 sobre 7. E quando nós temos a raiz quadrada de um número decimal? Aí nós transformamos em fração do seguinte modo. É só lembrar aqui. Duas casas decimais, 2 zeros. Separa em duas raízes e em seguida calcula. Raiz quadrada de 625, 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Cancela os expoentes com o índice. 5 vezes 5, 25. E no denominador nós temos raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é 10, né? Que a gente sabe que 10 vezes 10 é 100. Mas para quem quiser a decomposição, para poder verificar, está ela aí. Agrupa de 2 em 2. E aí nós temos 25 sobre 10. 25 sobre 10 é igual a 2,5. 1 zero, uma casa decimal. Agora vamos aprender a calcular outras raízes com outros índices e outras particularidades, certo? Começando por esse exemplo aqui, que pede para a gente calcular a raiz quarta de 1296. Então, eu vou decompor 1296. Ele é divisível por 2, que vai dar 648. É divisível por 2, que vai dar 324. Por 2, que vai dar 162, por 2, que vai dar 81, por 3, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. E como aqui a gente tem a raiz quarta, então a gente vai agrupar os que estão aqui na direita de 4 em 4. Então, ó, esses 4, 2 elevado a 4, e aqui, ó, esses outros 4 vezes 3 elevado a 4. Cancela expoente com índice, e aí nós temos que a raiz quarta de 1296 é 2 vezes 3, que é 6. Bom, e quando a gente tem uma raiz onde o radicando, ele é um número negativo, e aí? Bom, depende da situação. Se o meu índice for ímpar, então eu calculo normalmente, no final acrescento o sinal de menos.
Se o meu índice for par, então não vai existir resposta. Vocês vão ver melhor na letra C. Então vamos lá. Na letra B a gente tem raiz cúbica de menos 27. Olhei para o meu índice. Ele é ímpar? Sim. Então é possível que eu extraia essa raiz. Então vamos lá. 27 por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Junto aqui. 3 elevado a 3. Lembrando que eu juntei de 3 em 3 porque aqui o índice é 3. Agora eu cancelo aqui, acrescento o sinal de menos, menos 3. E a gente pode perceber que isso aqui é verdadeiro porque o menos 3 vezes ele mesmo, 3 vezes, isso aqui é igual a menos 27. Agora, resolvendo a letra C, nós temos raiz quadrada de menos 9. Se a gente for fazer por tentativa, a gente sabe que não tem nenhum número real que multiplicado por ele mesmo dê menos 9. Por quê? Porque quando a gente tenta fazer 3 vezes 3, isso dá 9 positivo. E quando a gente vai fazer menos 3 vezes ele mesmo, menos com menos é mais. Então, isso aqui dá 9 também. Então, não vai ter nenhum número real que quando eu multiplico por ele mesmo vai dar menos 9. Sempre dá positivo, certo? Então, o que a gente pode dizer? Que sempre que aqui tiver um índice par, seja 2, seja 4, seja 6, enfim, qualquer índice par, e o meu radicando for negativo, então não existe raiz em R, ou seja, não tem resposta para os números reais. E para encerrar esse conteúdo de radiciação de hoje, a gente vai ver potenciação com expoente fracionário. Ah, mas o que tem a ver potenciação com expoente fracionário com o conteúdo de radiciação? Bom, esses tipos de potência a gente resolve justamente com os conhecimentos de radiciação. Por quê? Imagine que eu tenho aqui 8 elevado a 1/3. Como é que eu resolvo se o meu expoente é uma fração? Eu repito o meu 8, que é a base, coloco um radical aqui, e aí vejam bem, esse 3 que está no denominador, ele vai passar a ser índice. E o meu 1, que é numerador, ele vai passar a ser expoente do meu radicando. Raiz cúbica de 8 elevado a 1. Quanto é 8 elevado a 1? É 8. E aí, calculando a raiz cúbica de 8, nós temos 8 por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Junta aqui de 3 em 3, porque aqui é raiz cúbica, ficou 2 elevado a 3. Cancela aqui e aqui, nós vamos ter que a resposta é 2. Ou seja, 8 elevado a 1/3 é a mesma coisa que 2. Do mesmo jeito, pessoal, nessa letra B, nós temos 27 elevado a 2/3. Repete o 27, coloca o símbolo do radical, e aí o 3, que é denominador, vem para cá. E o 2 fica aqui, certo? E aí tem duas opções que vocês podem fazer. Vocês podem fazer 27 elevado a 2, que é 27 vezes 27. Colocar o resultado e depois calcular a raiz cúbica. Ou vocês podem fazer o seguinte, ó, que é muito mais prático. 27 vezes 27. Porque 27 elevado a 2 é o mesmo que 27 vezes ele mesmo 2 vezes. E aí vocês separam em 2 radicais aqui, ó. Raiz cúbica de 27 nós já calculamos no exemplo anterior. Então, aqui vai ser 3 vezes 3, que é 9, certo? Bom, pessoal, e com isso eu encerro o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, tá certo? Um beijo e até a próxima!